Hoje o nosso bate-papo será com uma aluna que no último mês faturou mais de R$ 8.000 em comissões, sendo closer digital. Boa noite, pessoal! Vamos entrando para essa live, que essa live vai ser muito boa. Vai ser muito legal ter esse bate-papo, né, com uma closer aí, uma closer digital que já tá tendo resultado aí no digital. Uma pessoa muito querida. Vamos entrando, pessoal. Já tem alunos na área aí que eu já estou vendo. Pode ir entrando. Boa noite, Angélica. Boa noite, turma. Eu quero ver muita gente aqui nessa live hoje, viu? Porque teve muita gente que falou que viria. Boa noite, Rafael. A Cid, minha aluna, boa noite. Gente, boa noite. Essa noite vai ser muito especial, porque essa closer digital, gente, eu tenho uma história de longos anos com ela. Vocês vão entender aí, assim, o quanto o closer digital transforma a nossa vida e transforma também as pessoas que estão do nosso lado, né? As pessoas que estão ao redor aí. Boa noite, Lilian. A Ana já tá na área, boa noite. A Amandinha tá na área também, boa noite. Amandinha aí, nossa closer digital. A Carla, minha aluna, boa noite, gente. Quem tá com expectativa aqui pra essa live de hoje, que vai ser muito legal. Vocês já prepararam aí as suas perguntinhas pra Ana? Vamos entrando, pessoal. Boa noite, Lilian. Gente, vai ser muito legal. Enquanto o pessoal tá entrando, tô esperando aí uns 2 minutinhos o pessoal entrar pra já chamar a Ana pro nosso papo. Vai convidando as pessoas que você conhece, as pessoas que estão em dúvida sobre o closer digital. Já manda aqui, ó, no aviãozinho aqui, para as pessoas que você conhece, que precisam de uma oportunidade para trabalhar em casa, para ter uma renda, né, para ter uma transição de carreira. Vai ser muito legal. A Ana tem uma história muito bacana. Vocês vão se conectar bastante. É uma pessoa assim que eu gosto muito, né, que a gente já tem uma convivência aí de longos anos. Ela estava num momento, gente, que eu já contei aqui várias vezes para você, né, da minha história aqui. Ela estava nesse momento importante aqui da minha história, que foi assim uma virada de chave mesmo para essa mudança, né? Onde o Senhor nos entregou um presente precioso. Então, vocês vão gostar muito. Ó, boa noite. Ó, aluna nova. Todo dia tem aluna nova, gente. Muito bom. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Ó, o Lucas está na área. Vanessa, boa noite. Vai ser incrível, gente. Vai ser muito incrível. Manda aí, gente, os aviãozinhos aí pra chegar mais gente, pra gente iniciar, assim, receber a Ana, pelo menos com umas 70 pessoas nessa live. Fazer ela suar aí do outro lado. A primeira live da Ana, ó, já tem uma Ana aí que eu já tô de olho nela. Boa noite. Boa noite, Ana Beatriz. Ó, gente, agora hoje a torcida vai ser pra Ana Beatriz vir pra próxima live, tá? Que é uma closer digital aí que já tá ganhando o dobro do que ganhava antes no CLT. Ó, a Ana tá nervosa. Ana, calma, Ana. Vai dar tudo certo. Vai ser um papo muito gostoso. Tava até comentando aqui com o Lucas que eu tô até com medo da gente passar muito do horário. Porque a gente, quando para pra conversar, a gente conversa bastante. Gente, fica no pé aí da Ana Beatriz pra ela estar na próxima live, viu? Como aluna aqui, contando da experiência dela. E é isso aí, pessoal. Vai entrando, ó. Outra closer do closer acabou de chegar aí, a Sueve. Boa noite. Olha só, a Pri aqui, ó. Já estou com 2 calls agendadas. Que isso, hein? Parabéns. É isso aí, gente. No Closer Digital é assim. Ó, vou adquirir o curso amanhã. Por que amanhã? Adquire hoje, entra hoje. Já começa a sua transformação logo hoje.
Ó, assistindo hoje para decidir se faço o curso. Ah, eu tenho certeza qual que vai ser a sua decisão. Depois de ouvir a história da Ana, eu tenho certeza que você não vai desistir. Ó, a Pri, uma semana que ela finalizou o curso, ela já tá com 2 calls aí marcadas com o infoprodutor. Gente, já vou iniciar, não gosto de ficar enrolando aqui. Vou chamar, gente, a Ana. A Ana, gente, é uma convidada muito especial, que eu gosto muito, que tá há muitos anos aí já na minha vida, né, inserida na minha vida. Nós trabalhávamos juntas na empresa em que eu fui demitida e que ela também foi demitida no mesmo dia que eu. Então, assim, a nossa história é bem forte, vocês vão gostar. E ela foi uma das pessoas, assim, que eu acho que abriu os meus olhos o quanto era importante ensinar essa profissão para outras pessoas. A Ana, ela iniciou, né, o closer na vida dela antes mesmo do curso ter sido gravado, gente. Nós ensinamos, eu ensinei para ela antes de gravar o curso que vocês já pegaram aí, pra vocês terem ideia. Ela pegou muito menos, vocês hoje têm um acesso assim muito maior, porque vocês têm o curso gravado. Você consegue, você entra hoje mesmo, você consegue assistir a mesma aula 2, 3 vezes. Ela não, ela teve só a oportunidade. A gente sentou, conversou, ensinou, explicou pra ela o que era e ela, ó, tá voando. Então eu vou te chamar agora, Ana, vou chamar a Ana aqui agora. Já papo. Já tô convidando. Oi, Ana! Oi! Ai, Ana, que bom, viu? Obrigado por você ter aceitado o convite. Eu sei que não é fácil aparecer numa live, né? Não. Mas, assim, estou muito feliz. Obrigado por você se dispor, né? Estar aqui. Gente, a Ana deixou um processo seletivo lá de closer para estar aqui nessa live aqui com a gente. Então, assim, valorize a presença dela. Vamos conversar, vamos perguntar, vamos aproveitar da Ana aqui, Ana. Vamos sim. Obrigada, Ana, por você estar aqui com a gente. De nada, Isso é Ju, uma é um prazer. inspiração aí para nós, para várias closers digital aqui que tá aqui nessa live. Eu tenho certeza que nessa noite você vai inspirar muitas pessoas. Amém. Amém, tomara. Vai sim, eu tenho certeza. Ana, conta aí um pouquinho pra gente, pro pessoal te conhecer. Quem que é a Ana Nária, closer digital? Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui participando, né, dessa live. Eu me chamo Ana Nária, né? Mais fácil me chamar de Ana. E eu e a Juliana, nós nos conhecemos há muito tempo, né? A gente trabalhou juntas na mesma empresa e fomos demitidas no mesmo dia. Foi assim, um choque muito, muito grande. Na oportunidade, eu só tinha o Miguel de filho, ele tinha 2 anos e meio, e eu só chorava pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho um filho, a gente trabalhava de home office, né? E para mim era uma prioridade. Foi muito desesperador. Travou. Será que E eu tomei uma decisão, assim, muito séria, né? De dispensar, na época, umas 3 oportunidades de emprego e colocar esse desejo de estar em casa diante de Deus. Eu chorei muito, gente, diante de Deus. A Amanda até falou aí, né? Se a Ana não começar a chorar, mas não vou chorar, não. Chorei eu duvido, muito, viu, que a Ana não vai chorar. Vou não. Na época, eu já estava tentando engravidar do segundo filho, né? E eu falei, e agora, né? Vou pausar o sonho da minha família aumentar, vou sair de casa às 7 horas da manhã e voltar às 7 horas da noite. O que eu vou fazer? Eu fiquei, assim, totalmente perdida e desesperada até então. Mas, né, a gente suportou por algum tempo aí. Meu esposo estava trabalhando em 2 lugares, até que chegou o momento, não, realmente não dá, né? Aí eu engravidei nesse processo. Eu fiquei fora do mercado de trabalho porque eu decidi que eu não voltaria para o CLT, não queria ficar trabalhando de 8 até 18 horas, e correndo risco, assim, de trabalhar de segunda a sábado, porque estar com eles era a minha prioridade.
Então eu acredito que tem muitas mães aqui assistindo, viu, gente? É possível. E aí, o ano passado, né, a Juliana e o Lucas já estavam, lógico, com um projeto em mente. E eu acho que eu fui o plano piloto deles, né? Porque assim, Ana, vamos lá, né? Tem essa oportunidade. Eles me treinaram, gente, com certeza, assim, vocês têm acesso muito maior a tudo. Inclusive, eu não sei se tem alguém aqui, aluno que está assistindo essa live, que me chamou no Instagram. Eu falei, gente, eu nem fiz parte, eu não tenho as aulas gravadas, eles me treinaram antes de todas as aulas serem gravadas. E eu iniciei em outubro a atuar como closer digital. Então, dia 15 de outubro de 2023, eu já estava com a minha bebezinha. Ela tinha o quê? Nem tinha 5 meses na época. Meu filho, Miguel. E aí eu comecei a trabalhar de casa. E isso eu já estava trabalhando em paralelo. Continuo trabalhando em paralelo com outro emprego, viu, gente? Então, além de ter 2 filhos, eu tenho 2 empregos. Essa é a minha realidade, gente. Então, assim, eu sei que é possível, né? É verdade. Então, a Ana é aí, ó, dona de casa que decidiu, né, abrir mão da carreira, né, uma carreira aí grande. Eu tava lembrando hoje, na hora que eu tava voltando da academia, pensando aqui, sim, há 2 anos atrás, gente, como a gente trabalhava junto, eu e a Ana, a gente estava em um resort, eu acho que mais ou menos nessa época. Exatamente. Era Tudo mesmo, foi em pago abril. pela empresa que a gente trabalhava. O resort lá, comendo e bebendo, feliz da vida, achando que assim, tava garantida a vida, né? Até que em um mês nós fomos demitidos. Não Gente, foi só 9 eu e anos. ela, foi a nossa 9 equipe anos a inteira. gente tinha de casa. Hã? 9 anos nós tínhamos de casa. Para assim, No... não existe Isso. estabilidade, gente. Nós tínhamos 9 anos de empresa. Ninguém imaginou. Apesar de que, lógico, a gente estava vivendo um momento de que ninguém estava aguentando mais. Um dia antes, gente, eu quero compartilhar algo para vocês, que Deus ele sabe de todas as coisas mesmo. Não, a semana anterior eu compartilhei das minhas dores com a Juliana e a gente estava assim por um momento de psicológico muito ruim. A gente não estava assim vivendo aquela angústia, mas a gente nunca imaginou que ia ser mandado embora. E um dia antes da gente ser demitido, eu falei isso meu esposo chorando. Falei, eu não aguento mais 2 anos que seja na empresa. Mas assim, o financeiro segurava muito a gente lá, né? Sem entender que realmente Deus ele tinha o Lucas ele fala muito disso do closer, né? Um oceano azul de oportunidades. Então eu acredito que Deus ele realmente ele tem um oceano azul de oportunidades pra gente é que não consegue enxergar. É isso aí. A gente nunca imaginava, né? Foi uma semana antes a gente compartilhou o quanto que a gente estava já cansado do CLT, de trabalhar, porque a gente trabalhava com produto físico. Produto físico dá dor de cabeça demais. Então, assim, era muito estressante. Então, a gente passava, assim, muito estresse, compartilhava isso uma com a outra, sonhava, né? O dia que a gente fosse trabalhar de casa, poder estar junto com a nossa família. E, assim, foi inacreditável. E naquele dia que nós fomos demitidas, foi um desespero, né? Eu olhava para o lado, a Ana estava do meu lado, a gente numa mesa de reunião com umas 8 pessoas, a Ana morrendo de chorar do meu lado. O que eu vou fazer? E agora? O que eu vou fazer da minha vida? E não sei o quê. E aquele desespero. E eu acabei chorando também, assim, por estar naquele ambiente, assim, de quase que um velório, sabe? Exato. Foi muito triste. Mas à noite, a Ana, ela participou de algo também, de uma palavra que eu recebi. Que foi uma palavra que Deus deu para mim durante a noite, né, enquanto eu estava numa célula, e eu compartilhei durante a madrugada para elas. Eu acho que eu acordei umas 5 horas da manhã e mandei uma mensagem, né, Ana? Isso. E nessa mensagem eu compartilhei para elas que Deus estava me dando um presente e que esse presente era para nós, né? Que Deus não tinha tirado aquele emprego da gente para dar algo pior. Muito Verdade. pelo contrário, né? Deus tinha algo melhor para nos dar. Verdade. E é isso que nós temos provado, né, Ana? Verdade, com certeza. Desfrutado, né? Desfrutado. E me fala aí, Ana, um pouquinho aí. Assim, como que foi na sua cabeça esse período de transição de carreira? Porque assim, você tinha uma profissão, você estudou 5 anos para essa profissão, né? Foi uma luta formar, muitos anos de experiência na área e de repente largar tudo.
Gente, Largar tudo essa. para ficar em casa, cuidando dos filhos, né? Largando Exato. várias aí oportunidades de trabalho. Eu acho que a parte mais difícil é você pensar no que o outro pensaria. Então, eu sofria muito de pensar, nossa, o que, que as pessoas vão pensar de mim, né? Eu saí lá do interior, né? Meu pai, ele sofreu muito para me formar. Meu pai era carpinteiro, né? E eu imaginava, meu pai é falecido, gente. E eu imaginava muito nele também, falar, nossa, meu pai sofreu tanto, o que, que ele pensaria, né? E aquilo remoeu dentro de mim muito tempo, né? E outra, grávida tem uma mudança hormonal muito grande, né? O meu puerpério foi cheio de muita preocupação, de pensar o que eu faria, o que as pessoas pensariam. Inclusive, gente, eu nem comentei de um projeto em paralelo, enquanto isso eu tinha uma loja de roupa online. Né? Assim, eu fui tentando tocar isso, né? Falei, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas o Instagram é muito estável, muda muito, o produto físico é muito difícil. E na minha cabeça, a minha maior preocupação dessa transição realmente era sofrer pelo que os outros pensavam. Porque dentro de mim eu já estava muito bem resolvido daquilo que eu queria, né? Deus, eu quero cuidar dos meus filhos, mas eu preciso trabalhar. Porque é bom trabalhar, é lógico que assim, a gente precisa do recurso financeiro, né? Só o trabalho do meu marido hoje não é o suficiente, então eu precisava de algo. Né? Eu já tinha chorado muito. Eu quero até compartilhar algo aqui, gente, como forma de testemunho, que Deus, ele estava abrindo os olhos de muitas pessoas, né? Deus, ele não parava de trabalhar. Em agosto, eu sonhei, e eu contei esse sonho para Juliana, eu sonhei que eu estava vendendo curso. E que eu contava, na verdade, eu sonhava com a Juliana e com o Lucas num evento muito grande, com muitas pessoas, e eu não estava entendendo aquilo, e eu estava com o celular vendendo curso. Eu nem sabia do que se tratava. Porque a Juliana, ela teve um tempo que ela sumiu, porque ela trabalhou demais, como closer. Demais. Como... E aí eu Não, na falava, época que eu tava como diretora comercial, foi a isso. época que eu sumi. Exatamente. E aí, assim, eu não entendi isso. Eu fui entender realmente que Deus, ele estava abrindo os meus olhos acerca de algo depois que eu já estava dentro do closer. Então, quando eu comecei, eu já estava bem resolvido. Falei, não, pronto, eu tenho que parar de me preocupar com o que as pessoas pensam, né? Ninguém sabe das dores da nossa casa, né? Ninguém sabe dos meus choros, das minhas orações, do meu desejo de estar em casa cuidando dos filhos. E para mim foi assim, nesse ponto eu já estava resolvida. Meu sofrimento mesmo foi de pensar o que as pessoas pensariam de mim. E você conhecia essa profissão? Como que era? Você nem sabia direito, né, o que eu Não, fazia. gente! E aí, o negócio assim, a Juliana, né? A gente sempre conversou muito, mas eu nunca entendi o que ela fazia. Eu não sabia, nunca entendi. Não sabia o que era isso. Quando eles falaram de closer, eu fui pro Google, né, gente? Porque assim, estão conversando closer, eu nunca imaginei minha vida, o que, que eu poderia fazer com isso. Até que realmente foram eles, né? A Ju e o Lucas que me apresentaram, porque eu nunca tinha escutado. Não sabia nem o que era, né? E me fala, Ana, como é que é, assim, poder trabalhar em casa junto com os seus filhos, né? Com seu esposo, do lado aí da sua mãe. Gente, assim, pra mim, eu não canso assim de ser grata pela oportunidade, porque eu já chorei demais diante de Deus. Mães, eu não sei para quem que eu estou falando isso, mas eu tenho certeza que tem muitas mães aqui. Se o seu desejo é realmente estar em casa, cuidando dos seus filhos, chora diante de Deus, pede para Deus, porque eu tenho certeza que uma porta vai se abrir. Eu tenho um testemunho a respeito disso, porque eu chorei muito diante de Deus. E para mim é uma alegria imensa poder estar em casa com um celular, trabalhando, ensinando meu filho tarefa, dando um banho nele, levando ele para a escola, fazendo o lanchinho dele. E são, assim, coisas ordinárias e pequenas que podem não ter significância nenhuma lá fora. Mas, para mim, tem uma importância gigantesca, né? Eu amamentar a minha filha, conseguir estar respondendo um cliente com ela aqui do meu ladinho amamentando, né? Ou dando um almoço para eles. Eu estar aqui, porque, para mim, não tem nada que paga a presença. Outro dia eu até compartilhei com a Ju algo assim para mim que valeu a pena todo o sacrifício. Porque não é fácil, gente. Não é algo simples. Eu sou mãe de dois, eu tenho 2 trabalhos e não é simples. Eu escolhi o meu difícil. O meu difícil é trabalhar, mas estar com eles perto de casa. O meu filho, eu tava fazendo uma crepioca para ele levar de lanche, né? Algo simples, ensinando ele tarefa, ele sentado na mesinha dele. Ele falou assim: mamãe, muito obrigada por você estar fazendo meu lanchinho e me ensinando minha tarefa. Então, assim, eu realmente vou chorar.
chorando. Porque se eu estivesse trabalhando fora, eu não teria esse privilégio. E eu acredito que Deus abriu essa porta do closer para muitas mães voltarem para dentro de casa mesmo, para terem condição de trabalhar, né, de não sofrer, de meu Deus, na creche entrou de greve, onde que eu vou deixar meu filho? Tem mães que não tem rede de apoio nenhuma, trabalha de CLT, não sabe o que vai fazer, a creche entra de greve, a escola entra de greve, e aquela loucura, como que faz, gente? Como que faz? Então, assim, eu quero que o closer alcance o maior número de mães possíveis, porque é possível trabalhar, ganhar dinheiro em casa, gente, e cuidar dos filhos, porque para mim essa é a minha prioridade. E assim, Ana, naquela época, né, que a gente foi demitida, você imaginava que você ia conseguir alguma oportunidade, né, para você trabalhar da sua casa e ganhar bem, né, ganhar R$ 8.000 aí de comissão? Você imaginava que você... Não imaginava, porque aquele momento, aquela realidade que a gente vivia, a gente fica assim tão fadado aquilo que eu falei, não, nunca mais eu vou conseguir essa oportunidade, né? Uma multinacional, a gente tinha plano de saúde, a gente tinha benefício, tinha auxílio, né, alimentação, um salário bom. Lógico que a gente tinha um salário bom em alguns períodos, né? Em outros a gente conciliava. Mas assim, eu nunca imaginei que seria possível. Nossa, eu já sofri demais diante de Deus em relação a isso. Então, quando eu comecei, né, no closer, eu falei, não. Eu ri assim, sozinha. Eu falei, não, é possível ir além. E além, porque em menos de 30 dias eu fiz quase R$ 3.000. Eu tinha acabado de começar, de aprender sobre o produto, e eu fiz isso, gente. Então, eu falei, é possível fazer além, né? E eu fiz, né? Com a graça de Deus, eu fiz. Amém. Vai fazer muito mais, eu tenho certeza, Amém. né, Ana? Em nome de Jesus. Nossa, Ana, muito bom, né? E assim, o que assim, tem proporcionado aí para sua vida, né? De transformação, né? O closer. Minha mãe tá aqui, já estou chorando aqui. Gente, minha mãe tá presente na live. Não, conta da sua mãe. Gente, minha mãe tem 60 anos, ela fez o curso de closer, tá aí captando infoprodutor, tá? Então vocês não perdem tempo, não. Porque enquanto tem gente duvidando, pensando se vai fechar, a rua inteira aqui quase tá cheia de closer. Tem uma vizinha que é closer também, fez o curso, não sei se ela tá aí. A minha irmã tá pra fazer o curso também, se Deus quiser. Vai fazer, nós vamos encher Goiânia aí, encher sua rua aí de closer. Vamos sim. É porque assim, quando algo bom acontece com a gente, quando uma transformação vai acontecendo com a gente, ela não fica só com você. Ela começa a contagiar outras pessoas. Igual, eu conheci o closer, né? Conheci esse universo de oportunidades, comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, né? Comecei a treinar outros closers. Aí um belo dia, mais o Lucas conversando, e a gente viu uma oportunidade, falou: "Nossa, a Ana seria uma pessoa ótima, vamos ensinar isso para ela". Aí já contagia a Ana com o closer, né? E já começou aí o projeto piloto. Verdade. Closer digital. É verdade, verdade. E a Ana tá aí, a mãe dela agora já é closer digital. A vizinha é closer digital. Daqui uns dias, a Joelma, né, a irmã dela, tem certeza Amém. que vai ser uma closer digital. Verdade. E vai estar em live aqui comigo. É verdade. E ganhando muito dinheiro, eu tenho certeza disso. E, Ana, compartilha aí um pouquinho da sua rotina de trabalho, de mãe, de closer, de 2 empregos. Tá bom. Gente, acho que assim, as pessoas talvez podem até pensar, pra ela foi fácil, né? Já conhecia a Juliana. Não, gente, assim, dentro do Closer eles têm um programa de indicação e foi o que aconteceu comigo. E eu passei por uma entrevista, né? Eu concorri àquela vaga. Então, eu tive uma entrevista com a infoprodutora, né? Foi explicado tudo. É uma área totalmente diferente da minha área de formação. Desafiador demais, mas eu decidi que eu conseguiria, né? Então, eu trabalho, né? Eu tenho um trabalho, já mencionei, vou mencionar novamente, eu vendo produto físico, né? É um closer de produto físico, que eu faço apenas os fechamentos. E agarrei essa oportunidade de closer com unhas e dentes. Então, as pessoas podem pensar, nossa, eu trabalho o dia inteiro, gente.
enquanto chega lead, é muito estruturado o que eu faço, né? Chega lead, eu salvo. Às vezes eu tô fazendo almoço, né? Eu deixo para chamar depois do almoço. Às vezes à noite meus filhos estão dormindo. O público que eu converso também, eles aparecem à noite. Então, se eu estiver disponível, né? Meus filhos estiverem dormindo, eu respondo sem nenhum tipo de problema. Às vezes eu acordo 7 horas da manhã, tem mensagem lá, eu vou responder. Então, assim, eu concilio muito com a minha rotina, né? Não é fácil, é uma loucura. Minha mãe, eu quero te agradecer publicamente e te honrar por toda a ajuda que a senhora tem me dado com os almoços, porque, gente, a minha mãe, ela me socorre muito. Lógico, eu tenho uma rede de apoio que ela faz comida para mim, os meninos ficam por minha conta, a conta do meu esposo. Meu esposo trabalha à noite. E é uma rotina bem doida, né? Assim, mas se eu for contar quantas horas direto de trabalho eu tenho, de closer, eu acho que somado umas 4 ou 5 horas, né? Se eu for parar para pensar e somar todas as horas. Mas a todo momento eu tô lá, né, respondendo. Então, é bem flexível, gente. Bem flexível mesmo. É difícil, né? Não é simples. Não caiu de mão beijada na minha mão. Não pensem que eu já entrei e já comecei a vender, fazer comissão. Não. Eu tive um treinamento para isso. Eu estudei o produto. Eu li, reli várias vezes. Eu treinei vários áudios, né? Então, assim, foi muito cansativo no começo, né? Até eu conseguir dominar e até conseguir realmente executar o trabalho com excelência. Então, é assim que funciona para mim. Isso aí. Eu vi uma pergunta aqui, já vou fazer uma pergunta aqui para você. Como que você faz assim os seus atendimentos? É mais por WhatsApp, ligação ou call? Como que é o negócio? Porque, gente, isso depende muito da empresa que você vai prestar serviço. Isso. Tem empresas que é só WhatsApp. Por exemplo, aqui dentro do Closer Digital, as minhas closers, elas só trabalham no WhatsApp, pelo CRM, né? E no direct. Mas tem outras empresas que precisam ser por call, ou só WhatsApp, ou ligação. Me conta aí, Ana, como que é? 90% dos meus atendimentos são via WhatsApp, tá? Mas eu faço call sim. A gente tem um formato, né, das nossas chamadas por vídeo, né? E eu faço call sim. Então eu me organizo. Quando eu tenho alguma videochamada, o público que eu trabalho, eles são muito corridos. Então é difícil eu conseguir agendar uma call, mas quando eu consigo, eu sempre tento agendar num horário que o Miguel esteja na escola, né? Para eu conseguir conciliar. Então, assim, a minha rotina, né? Eu tenho uma rotina estabelecida com as crianças, eu consigo me organizar dentro da minha rotina. Cada um consegue se organizar. Gente, no início dá um trabalhinho, né? Até você encontrar seu time, mas aqui funciona dessa forma. O atendimento no WhatsApp eu faço durante o dia inteiro. Então, às vezes, né, pode acontecer de ter um barulhinho dos meus filhos, eu peço desculpa, mas é o meu trabalho, o trabalho de casa. E as calls eu sempre faço no horário que o Miguel está para a escola, né? Mas faço sim, tranquilamente, não tem problema. É só encontrar um momento para falar com o cliente por call. Não é a prioridade, tá? Porque, lógico, igual a Juliana falou, tem infoprodutores que o trabalho é por call, né? Você não tem como fazer. Principalmente, acho que mentoria funciona muito assim, né, Ju? Produto mais de alto ticket, geralmente mas eu tenho uma amiga, ela é closer aqui em Alphaville, ela mora aqui e ela vende produtos acima de R$ 200.000 só pelo WhatsApp. Então, isso depende, gente, muito do infoprodutor. Mas isso tudo a gente explica para vocês lá dentro do Closer Digital. E deixa eu te perguntar mais aqui. Tá. Ana, conta aí pra gente. Quanto de comissão em um dia, assim, o dia que você bateu o recorde ganhando comissão? Me fala aí, que dia que foi, assim, quanto você conseguiu tirar só de comissão em um dia? Gente, foi um dia, assim, muito doido. E eu fiz um salário, quase um salário, faltou pouquinho. Então, o salário hoje é 1.420. Eu fiz quase um salário em um dia. Um dia, então, assim... eu ainda fiquei muito reflexiva com isso, lógico, muito grata, muito feliz, mas eu falei, meu Deus, eu fiz em um dia o que um pai trabalhador e que não conhece determinado tipo de oportunidade, gasta assim, um mês inteiro para conseguir. Então eu fiz um lançamento, né? Fiz a venda lá e em um dia eu fiz praticamente um salário mínimo. Acho que deu 1.370 e pouquinho. Ai, que bênção, hein, Ana? Nossa, assim, demais! Ana, e me fala, você acha que qualquer pessoa que está aqui é capaz de ter esses resultados que você teve? Gente, eu não sou melhor do que ninguém, tá? E eu acho que eu tenho muito mais dificuldade que grande parte das pessoas, que talvez você é solteiro,
né? Não tem filho, mora sozinho. Então é muito mais simples. Eu escolhi o meu difícil. Se você tem força de vontade, se você quer aprender, se você quer ganhar dinheiro, porque isso é importante também. É possível sim, gente. O sol nasce para todo mundo, para todo mundo. Então, assim, eu percebi algo, né? Que a minha mãe entrou pro Closer, começou a buscar infoprodutor, e minha mãe com 60 anos já conseguiu falar com 2 infoprodutores. Então, eu falei assim, olha, é possível. Porque se a minha mãe com 60 anos está conseguindo, portas tem que ser aberto para ela, né? Qualquer pessoa consegue. Porque às vezes você pensa, ela tem uma pessoa de 60 anos, ela pode ter mais dificuldade com tecnologia, mas se tem determinação, se você quer correr atrás, se você quer ter resultado, você consegue sim. Então, não sou melhor do que ninguém, gente. Não sou. Eu corri atrás, eu estudei para isso, né? E fui atrás, meti a cara e deu certo. E a dona Kátia, Ana, ela chegou a fechar uma parceria, né? No nicho que ela queria. Exato. E aí, a parceria, ela já não está mais com a Não, infoprodutora? é porque não tem estrutura nenhuma, realmente, assim. O importante, outra coisa, gente, eu quero frisar muito isso aqui. O importante você ter acesso ao curso de Closer é porque vocês são muito bem orientados a não errar na escolha de infoprodutor. Então, você fica com o olhar mais atento, você consegue identificar aquilo que realmente é furada, né? Conseguiu, mas assim, eles queriam ela para um trabalho de social seller, de SDR, que ela fizesse tudo e mais um pouco, e realmente, assim, não funciona dessa forma, né? Lembrando, hein, que o Closer, ele é um especialista em fazer fechamentos. Vamos ver aqui mais perguntas aqui, se tem mais perguntas. Tem que ter muita noção de marketing digital? Me conta aí, Ana, quanto de noção de marketing digital você tinha? Nada, gente, nada de noção de marketing digital. Minha vida no digital era só rolar a tela de Instagram, gente. Verdade, não tem noção nenhuma. E gastei dinheiro com um afiliado, né? Que eu acho que todo mundo já gastou. Você já gastou também? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Quanto tempo você atua como closer, Ana? Desde outubro, então novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Vai fazer 7 meses já, dia 15, gente. Isso mesmo. A Thay tá perguntando aqui, onde buscar as empresas, onde que o Closer busca as empresas? Thay, lá dentro do Closer Digital, a gente tem um módulo específico onde a gente explica sobre isso, tá? É um módulo fechando contratos. A Vitória, esse trabalho funciona mesmo? Conta aí, Ana. Vitória, só vem, que a água tá bem quentinha. De verdade, funciona, real, tá? Realmente é um trabalho. Gente, não pense, eu quero frisar mais uma vez, não pense que é um dinheiro que cai do céu. A gente não tá falando que é algo simples, que é algo fácil, que você vai entrar, já vai ganhar 10 mil reais, 8 mil reais. Não. Vocês verem, vai fazer 7 meses que eu estou no Closer. O mês passado eu fiz mais de 8 mil. Na verdade, eu postei lá o meu relatório, mas eu fiz mais de 8 mil, glória a Deus. Mas foi uma construção. Então, funciona, trabalho, dedicação, disciplina, que você colhe os resultados sim. Não é um dinheiro automático, tem que trabalhar. Não. Eu falo naquele vídeo, você precisa trabalhar para ter o resultado, não tem como. Né? O dinheiro automático é só furada, os lugares onde você ouve isso. Se você não trabalhar, meu amigo, você não ganha dinheiro em lugar nenhum. Não mesmo. A pessoa tá perguntando se você trabalha de videochamada, você já respondeu. O que mais? Como você faz para participar das calls? Você respondeu também. A Elisa disse aqui, melhor trabalhar o dia inteiro em casa. Verdade, melhor trabalhar o dia inteiro em casa do que na rua, pegando trânsito, né? Passando raiva com os seus filhos, com a família do lado. A Elisa, ela é closer digital também. Mês passado fiz 1.245 e esse mês já foi 3 mil reais. Glória a Deus, só! Elisa. Tô vendo isso aí. Pergunta aí, Tem alguém perguntando aqui, Juliana, quanto que eu fiz no meu primeiro mês? Posso responder? Pode, claro. Olha, no meu eu nem trabalhei um mês todo, viu? Eu entrei no dia 15.
Então, eu vou contar esses primeiros 15 dias, eu fiz quase 2.000, tá? Mas contando 30 dias, eu fiz 2.800 e poucos reais. Quase 3.000 reais em 30 dias corridos. Esse foi meu primeiro mês. E aí, depois disso, eu nunca mais, gente, eu fiz menos que 3.000 reais, tá? Sempre acima disso daí e só crescendo. E o mês passado, lógico, teve um lançamento, não foi o lançamento, mas teve sim. E eu fiz esse valor. Mas esse mês também já foi um mês muito bom pra mim. Eu tenho uma meta pessoal, gente. Porque assim, cada um sabe das dores, então trabalhe com metas pessoais também. Porque se você tem objetivos, né, aquilo que você precisa alcançar, você fala, não, eu preciso trabalhar, fazer para me colher lá na frente. Por isso que exige disciplina e dedicação. Ó, em quanto tempo a pessoa termina em média o curso? Ó, em 8 dias, Raquel, você completa, assim, você termina completamente o curso de closer, já tá apto para trabalhar, para prestar serviço em qualquer lugar aí como closer. Uma coisa também sobre remuneração que a gente está conversando aqui com a Ana, ela falando, né? No primeiro mês, ela já fez 3.000 reais, né? Nem trabalhou o mês inteiro, conseguiu já fazer 3.000 reais. Nos outros meses teve uma média assim, né? Nunca foi abaixo disso. E no último mês ela fez mais de 8.000 reais de comissão. Gente, Exato. Isso vai depender de cada pessoa. Porque o método é o mesmo para todo mundo. Você vai ter o mesmo acesso aos scripts que a Ana teve, né? A todo o ensinamento. A Ana não sabia nada de marketing digital. Não precisa, né, ter um conhecimento profundo de marketing digital para você aprender a se tornar aí um closer de sucesso. Mas você entra num curso que já está validado, as pessoas já estão tendo resultado, igual a Ana aqui, ó. Tem resultado desde o primeiro mês. Ela faz mais de 3.000 reais aí por mês com comissão, né? Tem outros alunos aí que faz 3 em 15 dias, outros que faz 1.500. Isso vai depender de você, da energia que você coloca no lugar onde você vai prestar serviço, da empresa que você está prestando serviço. Então, gente, o método é validado. Você tem que colocar agora a sua energia para fazer o negócio acontecer. Porque, assim, a Ana recebeu todo o conhecimento, mas não sou eu que vou lá na casa dela para trabalhar no lugar dela, não, né, Ana? Verdade. Já tem algum mês aí trabalhar no seu lugar? Não. De maneira nenhuma. Ai, ai. Ó, a Poliana aqui. Quem é tímida pode ter problemas em vender? E aí, Ana, o que você acha? Eu acredito que não. Não. Eu acredito que não, porque venda, gente, é estratégia. Né? Você vai aprender no curso todas as abordagens, contornar objeções. Então, tem estratégias para você realmente chegar até o fechamento. Então, não precisa se preocupar em relação à sua timidez. Às vezes é até melhor para você, porque quem é tímido escuta melhor a dor do outro. Ó, a Tuana tá falando aqui. Eu tô amando a live, estou identificando demais com a Ana. Muito legal. Poliana, só completando, ó, fechamento de venda é técnica. Técnica é treinável. Então, assim, qualquer pessoa consegue colocar em prática. Você não precisa ser o maior... como se diz, às vezes quando a pessoa é até comunicativa demais, às vezes ela até atrapalha por causa disso, não escuta, né, o cliente. Então, venda, gente, é igual quando você tá na academia, igual eu tô fazendo academia, né? É igual um músculo, a construção de um músculo. Aqui, ó, no qual não tem. Mas é igual a construção de um músculo. Se eu continuar treinando, aprendendo as técnicas certas de alimentação, de exercícios, esse músculo aqui, ele vai ser construído. Então, da mesma forma é você. Você nunca lidou com vendas na sua vida? Se você entrar no Closer Digital, aprender, estudar, né? E aprender as técnicas que a gente ensina lá, não tem como você não conseguir fazer fechamentos. Não importa se você é tímida, se você não é, se você já trabalhou com vendas, se você nunca trabalhou com vendas, é para todo mundo, é um ensinamento assim para todo mundo. Tem uma aqui que perguntou quantas horas você trabalha como closer. Você falou em média umas 4, né, Ana? Isso. Vou
eu vou até repetir que talvez tem pessoas que possam ter entrado e não escutaram. Gente, o meu horário é muito flexível. Então, eu trabalho de acordo com a minha rotina aqui de casa. Se eu for pôr na ponta da caneta quantas horas eu trabalho, eu acredito que umas 4 ou 5 horas. Mas eu não trabalho 4 ou 5 horas seguidas. Igual você trabalha no CLT, que você entra 8 horas da manhã, você bate o ponto, sai 6 horas da tarde. É bem flexível. Então, às vezes, eu acordo 7 horas da manhã, eu falo com o cliente. Às vezes, dá 9, 10 horas da noite, meus filhos estão dormindo, eu também falo com o cliente, então, com o lead, entendeu? Então, funciona dessa forma. É a para mim, o que funciona demais é a possibilidade de eu trabalhar de qualquer lugar, a qualquer momento. Então, às vezes, eu preciso ir no supermercado, né? Eu consigo resolver alguma coisa, eu posso parar e resolver alguma coisa. Se o meu filho adoece, eu tô de casa, eu consigo resolver pelo celular, né? Se eu preciso ir num pronto-socorro, né? Que meu filho adoeceu, eu não tenho que faltar serviço. Eu tenho o celular ali para acessar. Você não fica amarrado, a gente entende. Você não fica amarrado, eu tenho que trabalhar cravado das 8 às 6 horas. Não. Você tem que pôr na sua cabeça que ser closer é flexibilidade, né? Você pode trabalhar do jeito que você quiser, na hora que você quiser. A não sei que o infoprodutor que você trabalha exija disso, que eu acredito que não. Que a partir do momento que você é um prestador de serviço, você tem essa flexibilidade de horários, não é, Juliana? É, isso mesmo. E, assim, para mim, uma das maiores vantagens, gente, ser um closer digital é essa flexibilidade. Hoje mesmo. Hoje eu passei umas 2 horas ali na piscina. Paro, mexo no celular, converso. Cada um com as suas demandas. A Ana passa o tempo com o quê? Com o filho, né? Fazendo um almoço, fazendo alguma outra coisa. Eu, às vezes, vou pro shopping com o celular na mão, trabalho dali do shopping. Você também, né, Ana? A Ana foi pra praia. Conta aí, Ana, essa experiência na praia. Gente, é que as pessoas só veem a realidade, né? A minha realidade. Foto, né? Pagando de blogueira, linda, maravilhosa. Ainda mandei uma foto pra Juliana. Falei, a realidade aqui, ó, o celular lá no 12. Mas assim, eu consigo ter meu tempo de lazer, óbvio, né? Mas eu consigo trabalhar também. Claro, né? Não tem aquele negócio de, eu não consigo sair para lugar nenhum mais. Não. E a maravilha de ser closer é essa. Então, se eu quiser viajar amanhã, por exemplo, numa plena terça-feira, é totalmente possível, né? Porque eu consigo atender de qualquer lugar. Tendo internet ou um celular, tá ótimo. Acho que tem uma outra pergunta. Alguém perguntou sobre celular, né? Se eu trabalho só pelo celular, foi isso? Que passou. Não sei, não vi não. Mas pode responder essa pergunta. Mas, gente, trabalho pelo celular, pelo notebook, tá? Então, assim, notebook, lógico, eu tenho CRM, eu preciso preencher, né? Eu não sei. Cada infoprodutor tem uma estrutura diferente, né? A que eu trabalho tem um CRM, eu preencho, né? Eu organizo todas as etapas do lead no funil. Eu tenho um notebook aqui e tenho o celular também. Então, eu trabalho com os dois. Isso. Ana, já a mesma pergunta aqui, já foi respondida. Qual o nicho do seu infoprodutor? Eu trabalho na área médica, tá? Nicho médico. Gente, eu sou zootecnista de formação, né? Não tem nada a ver. Gente, entendo. Realmente é possível, tá? É uma área assim que eu não tenho nada de formação e eu trabalho com nicho médico. E trabalho só para um infoprodutor também. Teve uma pessoa que perguntou se era só um infoprodutor. Esse valor de salário que eu estou falando, gente, é apenas de um infoprodutor que eu presto serviço, tá? E muito provável que em breve, né, você vai prestar serviço para outro infoprodutor. Sim. Porque dá, né? Dá, assim, tranquilamente para você atender outra empresa, né? Verdade. É super possível, gente. Às vezes, assim, dá vontade de abraçar o mundo, porque é um negócio que vale tanto a pena. Eu falo, gente, não tem nada melhor do que você trabalhar e ser bem remunerado, porque é um negócio que você vê retorno. Eu fico muito feliz quando eu vejo um relatório de comissão caindo aqui, né? Antes de entrar na live, eu tava falando com 3 leads ao mesmo tempo e, assim, com possível fechamento. Isso é maravilhoso, porque 7 horas da noite, não quero trabalhar 7 horas da noite. Gente, quando você é bem remunerado por aquilo, você sente prazer de realmente fazer um fechamento 9 horas da noite, né? É uma alegria imensa. Então, é uma oportunidade, assim, que eu não abro mão mais. Se eu pudesse, eu pegaria muito mais, né? O negócio é porque eu não consigo. Isso aí. Tem uma pessoa que perguntou aqui, que falou aqui. Ô, gente, não entendi ainda o que vende. O closer, ele vende o closer digital. Ele vende produtos, infoprodutos, que são produtos digitais, né? Produtos online, curso online ou mentorias online.
Mas um closer, ele pode vender também produtos físicos, tá? Como trabalhar fora se temos que fazer ligação para os clientes e muitas das vezes tem que ser call? Wilson, não muitas das vezes. Isso vai depender do lugar onde você vai prestar serviço. Mas, por exemplo, eu faço call de onde eu estiver. O importante é ter internet. Claro que eu não vou fazer uma call numa praia, né? Ou numa beira de uma piscina que está lotada. Mas, igual hoje mesmo, eu passei a tarde, uma parte da minha tarde ali na piscina, eu poderia muito bem fazer uma call de lá, porque lá pega internet. Estava vazio, tranquilo. Não tem problema nenhum. A Sandra tá perguntando aí se eu tenho fixo. Não, eu não tenho fixo, tá? Eu trabalho apenas por comissão. Todo esse valor gerado aí é apenas comissão, gente. Isso mesmo. O que mais? Você presta serviço para quantos infoprodutores? Você já respondeu isso, né? Só um, por enquanto. Exato. Você tem fixo? Não. Entendi. Qual a diferença de closer para afiliado? Se também vende curso. É a forma de vender, gente. É assim, deixa eu explicar aqui para vocês. Um afiliado, ele tem que ter conhecimento de toda uma estrutura para fazer uma venda direta. Ou seja, ele tem que ter conhecimento de copy, ele tem que criar uma copy boa, ele tem que fazer página e ele tem que ter conhecimento e dinheiro para investir em tráfego pago. Então, você tem o risco de perder dinheiro com o tráfego pago. O closer, ele entra em contato, o closer ele vai prestar serviço para empresas de infoproduto. Essas empresas, elas já faz toda essa estrutura de página de vendas, de copy, de funil, de tráfego pago. Essas empresas que contratam o closer, elas já gastam o dinheiro com tráfego pago. Você não vai gastar nenhum real para vender. O que você vai fazer? Você vai pegar o lead que já está interessado no produto e vai fazer fechamento. Não é isso, Ana? Exatamente. Eu já pego o lead qualificado, gente. Então, não tem... quando a gente trabalhava com produto físico, a nossa grande dificuldade era porque nós precisávamos ligar atrás do cliente para saber se o cliente ainda estava ativo, se queria comprar, se ainda tinha... Né? Então, o trabalho era muito maior. A facilidade do closer, né? Então, a tradução de closer, o que é? Fechador, fechamento, né, Ju? Então, você já vai pegar essas pessoas já interessadas naquele produto. Então, se elas estão ali naquela base, é porque elas em algum momento, né, se qualificaram para aquele tempo. Então, você acaba que você tem muito mais tempo para realmente ser incisivo nos fechamentos. É uma parte, assim... Não vou dizer que é mais fácil, né? Mas te facilita muito no processo. Assim, eu acredito... Não, assim, eu tenho certeza que é mais fácil. Porque você pegar um lead frio é muito difícil, gente. Muito difícil. Você gasta muito tempo difícil nele. Você pegar uma pessoa que não conhece o produto, não conhece a pessoa, você ter que mostrar, fazer a pessoa gerar um interesse naquilo. Você gasta dinheiro para atrair essa pessoa. Quando você é closer, você usa toda a estrutura de marketing da empresa que você vai prestar serviço. O lead chega pronto na sua mão. A única coisa que ele vem com dúvidas sobre o produto, ele vem com algumas objeções. Só que dentro do closer digital, você aprende aí todas as técnicas de persuasão, técnicas, scripts, tanto para você vender produto de baixo ticket, como de alto ticket, e você consegue conduzir essa pessoa até o fechamento. Então, assim, é muito melhor. Ana, não sei se você lembra, mas quando a gente ia fazer prospecção, era terrível. Ai, gente, a gente trabalhava na empresa, né? Nós somos zootecnistas, trabalhava nessa empresa como consultor de vendas. Então, assim, a gente pega... Lá nessa empresa, eles não faziam tráfego, não atraía pessoas pra gente, não. A gente pegava uma lista antiga de clientes. Muitas vezes a gente ia ligar pro cliente, o cliente já tinha morrido, né?
Às vezes você ia ligar e falava, oi, eu queria falar com fulano de tal. Aí a pessoa do outro lado já começava a chorar, ah, meu marido morreu, não sei o quê, já tem 2 anos. Desse E jeito. às vezes você vai ligar, você ligava pra pessoa e a pessoa falava assim, eu nunca ouvi falar nessa empresa. Uhum, Como verdade. que você, como que você vai vender um produto para alguém que nunca ouviu falar? Então, isso é lead É frio. muito Isso, difícil. lead frio, é um processo de venda. Você demora muito tempo para conseguir vender. Agora, Exatamente. o lead qualificado é rápido o processo. Então, aqui você recebe, assim, como closer digital, todas as ferramentas que você precisa aí para conduzir esse lead Uhum, até o fechamento. exato. Cada fechamento você ganha comissão. Cada Uhum, fechamento que a Ana fez aí em um dia, ela ganhou comissão aí suficiente de um salário, gente. Em um verdade. dia a Ana já conseguiu ter comissão aí suficiente de um salário. Tem gente que trabalha o mês Uhum, inteiro carregando coisa pesada, né, no sol para ganhar um uhum, salário mínimo. é A verdade. Ana conseguiu aí ganhar trabalhando de casa com os filhos dela, usando só o celular e usando o computador. Exatamente. Outra coisa também, né? No caso da Ana, ela utiliza o computador. No meu caso, por exemplo, eu não utilizo, eu não preciso utilizar. Uhum, Por quê? Porque isso vai de cada empresa. Então, tem empresas que você vai ter que utilizar o computador? Pode ser que sim, uhum. porque às vezes ela tem um CRM que não abre no Celular. celular. Mas, por exemplo, o meu CRM, o que eu uso, tem um aplicativo no celular, eu uso de qualquer lugar. Tem empresa que nem tem CRM. Uhum, Então, você consegue trabalhar tranquilamente. E eu vou te falar a verdade: 90% das empresas não tem CRM. Então, é você consegue verdade. trabalhar tranquilamente aí só pelo celular. É verdade. Não é um problema que você. Não é algo que você precisa se preocupar agora. Deixa eu ver mais perguntas. Precisa se expor no Instagram? Conta aí, Ana, se você se expõe. Não, gente, eu acho que se tiver alguém do meu Instagram aqui, só vai descobrir que eu trabalho de closer por conta da live. Porque eu nunca me expus no Instagram, nunca divulguei, nunca fiz um perfil profissional para closer. Não vejo que seja necessário, porque não sou eu que preciso colocar a cara, né? Todo o trabalho já foi feito pelos infoprodutores, toda a estrutura já está feita, eu só vou pegar os leads já qualificados. Isso aí. No curso, a gente aprende todas as estratégias de fechamento com o lead, Sim, com todas. certeza. Tudo, 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 gente. Ana, você sabe o seu percentual de conversão? 10%, tá? Assim, é uma meta 10%. também, inclusive, da empresa, tá? Um percentual de conversão a que atende seja isso, 10%, e eu tô conseguindo atingir. Entre 9% É. e 10% eu tô indo. Gente, pra vocês terem ideia, um lançamento, o percentual de conversão de um lançamento é de 1%. O Uhum. lançamento que é, assim, muito bom é 2%. A Ana, ela tem um percentual de conversão de 10%. Vocês entenderem aí a diferença, né? O quanto também é vantajoso para uma empresa ter um closer. É Porque o verdade. closer, ele aumenta muito o percentual aí de conversão. Gente, eu quero até frisar um negócio mais uma vez, porque eu adoro essa frase do Lucas. É um oceano tão azul de oportunidades que tem gente que nem sabe o que é. Mas essa infoprodutora que eu trabalho como closer, era ela que assumia, né, o comercial, e aí ela viu que realmente o negócio funciona e ela já contratou outra closer, que inclusive, né, é aluna do closer digital também. Então tem nós duas aí, fruto do closer digital, trabalhando para o infoprodutor e tá dando super certo. Aí, gente, coisa boa. Nós vamos tomar esse mercado aqui de Vamos sim. infoprodutores. Ó, a Regilda perguntou: tenho 54 anos, nunca trabalhei com vendas. Consigo ser closer? E aí, Ana, o que você diz para ela? Com certeza. Gente, minha mãe tem 60 anos, vou ter que usar o exemplo da minha mãe de novo. A minha mãe, ela pegou o celular dela, ela estudou, ela reveu todas as aulas, ela foi atrás de infoprodutor, ela vinha aqui em casa pedir ajuda, por fim ela viu que eu não tinha tempo, ela começou a fazer sozinha.
E ela começou os atendimentos, sim. Não vingou, não foi por ela. Não foi por ela não conseguir. Foi por conta da estrutura de não ter leads qualificados mesmo e ela ter que fazer todo aquele trabalho. Então, assim, minha mãe, ela já atuou com venda? Não. Ela trabalha com artesanato, ela vende os artesanatos dela, mas assim, encomendei de você e eu vou comprar. Somente isso. Ela não teve contato com venda e ela tá super confiante. E eu, assim, logo, ela vai estar na live aqui também, tá, gente? É isso Ela aí, tem a gente 60 quer a anos, dona não Kátia sei aqui se da falei. live. Não sei se falei, mas ela tem 60 anos. É possível sim. É. Ó, a Camila Se eu perguntou fui aqui. contratada? Hã? Alguém perguntou se eu fui contratada, né? Perguntou. Sim, tem um contrato, gente. Deixa eu responder essa pergunta, Ju, porque eu vi aqui, eu até te interrompi. Tá. Gente, tem um contrato, sim. Eu presto serviço para essa empresa, existe um contrato, viu? Eu não sou CLT, tá? Eu não trabalho de carteira assinada, não. Eu sou prestadora de serviço. Eu tenho um CNPJ, tá? Tem infoprodutores que nem te exigem isso, não precisa se preocupar enquanto você não começar a falar com alguém. Mas eu tenho um CNPJ até antes de atuar como closer, eu já tinha. E presto serviço. Tem um contrato de certinho, arrumadinho de prestação de serviço. Certinho. Gente, vocês não se preocupem com isso, com essa questão de CNPJ, tá? Tem muita empresa que não exige e também não precisa, porque hoje tem umas formas de pagamento que você consegue receber aí diretamente por pessoa física, né? Na sua conta aí do banco. E eu tenho vários alunos aí que são CLT e não têm o CNPJ e já prestam serviço como closer. Deixa eu só ver aqui. A pessoa perguntou aqui o que é CRM. Eu vou explicar aqui rapidinho. Gente, CRM ele é um programa de você fazer gestão dos leads. Gestão lá dos seus atendimentos, das vendas. Mas isso a gente explica dentro do Closer Digital e a gente ensina aqui para vocês. Não se preocupe com isso agora. Qual a porcentagem da comissão que se pode cobrar? Gente, isso eu ensino lá dentro do Closer Digital, tá, Renan? Você vai saber aí exatamente porcentagem aí, como negociar com as empresas de infoproduto, como que você vai negociar com essas empresas, o que essas empresas... como você vai identificar, né, as oportunidades aí dessas empresas. Pode ficar despreocupado que isso tudo a gente ensina dentro do Closer Digital. Ju, quando eu acabar o curso, quero trabalhar com você. Amém. Em nome de Jesus, gente, a gente vai abrir aqui para centenas de closers. Mas, por enquanto, eu tenho 2 closers, tá? As 2 alunas aqui do Closer Digital estão arrebentando. Inclusive, se você quiser chamar elas aí para conversar após a live, pode chamar. É a Amanda Morim e a Sueve, né? A Sueve se manifesta aí, Sueve, que eu acho que o Instagram dela tá Vencer Closer. Vocês podem conversar com ela. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Você tá vendo mais perguntas? Como você conseguiu fechar com o infoprodutor? Então, conta aí, Ana, a sua experiência. Você fez uma call para fechar com a infoprodutora? Como que foi? Sim. Gente, quando eu entendi tudo sobre o Closer, que a Juliana mas o Lucas me apresentaram, né, a proposta, eles falaram, olha, a gente tem uma infoprodutora que tá abrindo uma vaga. Falei, tá, eu topo, né? Não foram eles que me colocaram lá dentro, não. Eu passei por um processo seletivo. Eu tive uma entrevista, né? Ela me conheceu, fez várias perguntas. Então, uma entrevista mesmo online, né? Me explicou do produto, falou do comissionamento. E aí, eu passei para a próxima fase, que foi o treinamento de produto. Então, nesse treinamento de produto, eu acho que a gente ficou treinando uns 15 dias. Ela gravava áudios, né, para eu entender, para eu saber das objeções, dos argumentos, também para eu entender sobre o pitch de vendas, que também quem entrar pro closer, a gente sabe disso, tem todas as estratégias, tá? E eu fui fazendo isso com ela também. Então, ela também me colocou para participar de calls com leads, para saber como que ela fechava, como que eu fazia o pitch certinho, né, até chegar no fechamento. Então, não foi do dia para a noite, tá, gente? Eu não fui simplesmente colocada lá e já choveu o dinheiro do céu, não. Eu tive entrevista, eu fui entrevistada, me falou do produto, me treinou, né? Não treinou só falando do produto, mas ele me treinou vendendo para mim e eu vendendo para ela. Foi dessa forma o meu treinamento, até eu iniciar. Então, foram 15 dias de um processo aí para treinar. Um detalhe importante que eu preciso falar aqui também.
A empresa que a Ana foi prestar serviço, nós tínhamos uma mentoria que ensinava empresas a formar times comerciais. Aí, essa empresa que nós prestamos serviço para essa empresa que nós éramos os mentores, né, dessa empresa, nós treinamos ela com os scripts de vendas que a gente utiliza dentro do Closer digital. Inclusive, essa empresa pagou R$ 12.000 para ter acesso a esses scripts. Quando a Ana entrou lá no processo também, eles também fizeram o treinamento que nós ensinamos eles a fazer e eles fizeram também com a Ana, tá? Então, não é toda empresa que vai fazer esse treinamento aí com o Closer. Por quê? Porque não é toda empresa que passaram por uma mentoria de formação de time comercial, muito menos por nós, né? Então, assim, aquilo que eles ensinavam para a Ana, sabe o que é o mais interessante? É aquilo que a gente ensinou para eles e aquilo que a gente tem ensinado dentro do Closer digital aqui para vocês. Vocês têm acesso a um script de vendas, um script de alto ticket que valia R$ 12.000, que a gente cobrava R$ 12.000 por ele, né? Então, a gente... perguntando sobre comissão. As minhas comissões, né? Como que funciona? Eu recebo pela plataforma, tem o meu link que eu mando pro lead. Pagamentos no cartão, com 15 dias cai na minha conta. Pagamentos que Pix ou boleto, 1, 2 dias no máximo tá lá na minha conta. Cai direto na minha conta, tá? Não é o infoprodutor que me paga. Todos os leads compram pelo meu link e o pagamento vem direto pra minha conta. Isso. Essa questão de comissão, ela depende também, gente, de cada plataforma que o infoprodutor utiliza, tá? Então, assim, coisas para você não se preocupar agora. O que você tem que se preocupar agora? O Closer é o que vai resolver os meus problemas? Você é uma pessoa que precisa de trabalhar em casa, precisa ter uma renda melhor, você está cansado de trabalhar onde você já está trabalhando, você quer ter liberdade de poder trabalhar de qualquer lugar. As primeiras coisas que você tem que ter em mente. Você quer mudar de vida? Se você quer ter uma vida transformada, sair aí desse mundo de acordar cedo, pegar ônibus, trabalhar das 8 às 18, pegar ônibus, voltar para casa e ganhar 1 salário, 2 salários. Então, essas coisas que você tem que avaliar. O Closer é o que você está buscando? Você percebe que, através do Closer, da mesma forma que a vida da Ana foi transformada, a sua pode ser também? Se sim, gente, entra pro Closer. Lá dentro do Closer, você vai aprender tudo que você precisa para aprender todas as técnicas de persuasão, scripts, todas as técnicas que você precisa para fazer fechamentos, para você conseguir aí ganhar suas comissões. Você vai aprender como encontrar as empresas para você prestar serviço e você ainda vai aprender a negociar com essas empresas. E a gente fala, né? A gente tem um programa de indicação que nós indicamos os nossos alunos para as empresas que entram em contato aqui com a gente para pedir indicação de Closer. Então, não se preocupe com essas outras coisas, né? Porque é coisas que você vai aprender lá dentro do Closer digital. A única coisa que você tem que ter claro na sua mente é como é o serviço. Você já entendeu? O Closer, ele presta serviço para empresas e faz fechamentos para essas empresas, né? Ele é um especialista em fazer fechamentos. Ele não pega lead frio, ele pega lead quente para fazer esses fechamentos. Ganha comissão e você consegue trabalhar aí de qualquer lugar. Restante disso, gente, o método você vai entender lá dentro do Closer digital. Para uma mãe, acredito que é um ótimo investimento. Vou fazer o curso com certeza. Pode entrar, minha querida. Com certeza é um ótimo investimento. A gente tem aí várias, centenas de mães que entraram para o Closer digital, né? Várias já estão ganhando aí bem, outras já estão iniciando aí, fazendo entrevistas com empresas, né? Isso aí, deixa eu ver qual a porcentagem que o infoprodutor para cada Closer. Qual a porcentagem de comissão? Isso você vai aprender a negociar lá dentro do Closer digital.
Deixa eu olhar aqui se tem mais alguma. Sou aluna da Ju e o preço do curso pelo conteúdo vale super a pena. Além dos bônus que é top. Isso aí, obrigado, querida. Que mais? Qual plataforma faz mediação do pagamento das comissões? Gente, tem várias plataformas. Lá dentro do curso vocês vão aprender sobre isso. O método é de fácil entendimento? Fala aí, Ana. A Ana, ela foi assim, aqui pegou menos do que a gente ensina aqui dentro do Closer Digital. E foi de fácil entendimento, Gente, Ana? totalmente. Porque assim, até um glossário de palavras vocês vão ter acesso. Porque às vezes a gente tá falando que lead, né? Meu Deus, o que é isso? Então, até um glossário vocês passam a ter acesso. Totalmente fácil entendimento. A Juliana, mas o Lucas, elas simplesmente elas pegam na sua mão aí e te ajudam a processo por processo, palavra por palavra, até encontrar infoprodutor, eles te ensinam. Então, muito, muito acessível, totalmente fácil entendimento, tá? Pode ficar tranquilo, sem medo. Porque, gente, eu não entendia nada. Não entendi nada de venda de curso, eu não entendi nada de mercado digital. Todo mundo acho que vem com essa confusão. Será que afiliado não é? A gente fica nessa dúvida, mas eles ensinam tudo. É, totalmente diferente afiliado. Quem trabalha com CLT, será que consegue? Com certeza, viu? Tem vários alunos aí que conseguem. A gente tem aluna aí que, pra você ter ideia, a aeromoça. A gente tem aluna aí que a aeromoça consegue. A gente tem chefe de cozinha aí. O Thiago é um chefe de cozinha. Em 15 dias, nos primeiros 15 dias dele, ele já fez mais de 3 mil reais como closer digital. Isso quase o que ele já ganha trabalhando em um mês, gente. É super possível, né? Quando o infoprodutor não der todo o suporte, os leads quentes, podemos dizer não? Com certeza, você não é obrigado a prestar serviço de uma empresa que não te dá o suporte, né? Trabalhe das 8 às 18. Será que consigo? Sim. Claro que você vai ter que ter um desafio aí, né? Você tem um desafio para se encaixar e para prestar serviço aí nos seus horários livres. Você tem que estar disposto a trabalhar final de semana, trabalhar depois das 18 horas, mas com certeza aí você encontra oportunidades no mercado digital para você prestar serviço. Até mesmo porque tem muitas empresas que às vezes tem closer, mas o closer não presta serviço durante o final de semana. Consigo trabalhar PF ou preciso ser PJ? Consegue trabalhar PF, viu? Pode ficar tranquila. Eu trabalhei por muito tempo, prestei serviço como closer digital aqui, sem ter a minha empresa. Demorei para abrir a empresa. Compensa quando você já está ganhando aí bem, porque por questão de, como que chama? De imposto, né? Quando você tem empresa, você paga bem menos imposto. Principalmente se for MEI. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Porque a gente já tem aqui mais de 1 hora, né? Tem que emitir nota fiscal sendo PF? Depende se a empresa exigir. Não é todas que exigem. Eu já emiti, mas depois que eu aprendi um outro formato para receber, a gente ensina lá dentro do Closer Digital, não precisei mais emitir nota, tá? E, pessoal, essa live ela vai ficar salva aqui. Se você pegou ela pela metade, depois você pode entrar e assistir. Ana, quero te agradecer aí muito, muito obrigada. A última coisa que eu vou te perguntar, Ana, para as pessoas que têm medo, qual que é o recado que você deixa aí para as pessoas que estão com medo de entrar para o Closer Digital? Eu vou fazer um desafio, na verdade, tá? Eu sou mãe de 2, dona de casa, tenho uma rotina muito louca aqui, lógico. Comecei a trabalhar com a minha bebê, ela tinha 5 meses. O que te impede de iniciar o Closer Digital, né? Eu, com toda essa minha demanda... E outra, gente, eu tenho um outro emprego, eu quero frisar isso aqui. Não é de Closer, tá? Não é Closer Digital, eu vendo produto físico, mas eu já trabalhava e encarei esse desafio. Então, qual é o seu difícil hoje? Né? O que vai te impedir? Se uma mãe de 2 filhos, inclusive de uma bebê que tem outro trabalho, não foi parada, né, pelo medo, por que você tá com medo?
Então, vem, realmente você vai ter todo o acesso, todas as estratégias, todos os ensinamentos, e além de ter acesso direto aí ao suporte, que é maravilhoso, tá? Eu tenho certeza que portas vão se abrir, porque se existe algo que é abençoado por Deus, gente, é o closer. Eu sempre falo, eu me emociono de falar, e assim, meu desejo é que mães, muitas mães sejam alcançadas. Eu sou mãe e tenho um prazer de estar em casa com os meus filhos, né? Sei que várias outras pessoas estão sendo impactadas, mas meu desejo é ver mais mães aí sendo alcançadas pelo closer, porque é totalmente possível. Se eu com 2 filhos consegui, gente, e com outro emprego, você também consegue, pode ter certeza. É isso aí, Ana. Isso aí, gente. Se a Ana, eu uso demais o vídeo seu, Ana, e falo para pessoas, as pessoas às vezes chegam, ai, será que eu consigo? Eu falo, gente, a Ana, ela tem um filho de 4 anos, uma bebê, ela tem outro trabalho e ela é closer digital e ela consegue. O que te impede de conseguir? Então, É assim, verdade. se você consegue, qualquer pessoa que tá aqui nessa live consegue também. Então, o Verdade. que você precisa fazer? Tomar a Verdade. decisão de entrar para o closer digital, estudar, colocar em prática e fazer o negócio É acontecer. Se verdade. uma mãe, né, que o filho adoece, né, altas vezes. Não, a Amanda é closer nossa aqui do closer. Hoje ela estava no hospital com as 2 filhas, ela tá com dengue, as 2 filhas estão com dengue. E Tudo. eu achei engraçado que ela fez uma venda, ela mandou assim, essa dengue não vai me parar, não. E É ela desse lá, jeito. gente, do hospital com as 2 filhas e conseguindo trabalhar como É closer, verdade. né? Porque a possibilidade aí, se ela estivesse trabalhando num lugar CLT, quem estaria levando as filhas dela pro hospital seria outra pessoa. Uhum. Ou talvez ela só levaria à Uhum. noite, né? Mas o É closer verdade. dá essa oportunidade pra gente. Então, Verdade. você que tá em cima do muro aí, você que tá sem saber, ai, não sei, tô com medo, gente, assiste essa live de novo. Olha Uhum. aí, gente, uma mãe, até a mãe da Ana entrou pro Closer Digital. E o que você tá fazendo aí com medo? Não deixe o Verdade. medo te parar. Se o medo te para, gente, você deixa de viver grandes coisas, você deixa de viver grandes oportunidades, você deixa Verdade. de viver coisas geniosas aí por causa do medo. Então, não deixe que o medo te pare. Cria a coragem, a determinação, né? Uma mãe aí que tem coragem de encarar esse desafio, né? De trabalhar, de uma rotina de trabalho, porque só você ser mãe e dona de casa, gente, você já trabalha muito. É E já verdade. começa por aí. Uhum. Verdade. Agora, você ter coragem aí de encarar um novo desafio, Uhum. alguém que nunca mexeu com nada do digital, não conhecia nada do digital, gente, cria coragem, toma sua decisão hoje. Vai, depois que encerrar essa live aqui, vai lá no meu direct e coloca, né? Já chama ou a Amanda ou a Sueve, né? Que são as minhas closers aqui do Closer Digital. Já chama, já tira suas dúvidas. Elas que têm uma história aí parecida aí, né? Todo mundo, as 2 é mãe também. As minhas 2 closers digital aqui é mãe. Então, elas têm histórias aí parecidas. Aí, outra coisa, gente, vou pedir assim encarecidamente para vocês. Não encham a Ana de direct, pelo amor de Deus. Porque semana passada, a Amanda, coitada, o povo invadiu o direct dela perguntando 1000 coisas, principalmente aluno. Aluno, misericórdia, não entra, porque a Ana tá lá dentro do nosso grupo do Telegram de suporte. Então, você quer perguntar alguma coisa para a Ana? Você pergunta dentro do suporte. Por quê, gente? A Ana, mãe, esposa, mãe de 2, né? Vamos pôr aqui, mãe de 2, Uhum. esposa, trabalha em 2, presta serviço em 2 empregos e ainda tem que ficar respondendo um monte de gente no direct. Não, gente, pelo amor de Deus, não importune a Ana. Por favor, chame as meninas aqui, vai lá no meu direct, pode importunar, pode falar, pode perguntar, pode fazer o que for.
Mas deixa a Ana, coitada, porque ela já tem muita coisa para fazer. É uma loucura, E gente. é isso. Gente, tira um print aí, nosso, né? Se Se eu tirar o você for óculos, vai ficar postar aí, bonita. vamos tira um print aí. Vou falar no 3, hein? Tá. 1, 2, 3. Aí, espero que vocês tenham tirado e tenham ficado ótimo. Ana, muito obrigada aí pela sua participação, viu? Você é Obrigada, a Ju. querida, assim, nossa história é de anos. É Eu sou verdade. grata a Deus por você. Amém. Você realmente foi um plano piloto aqui nosso e deu certo, né? Para Amém, todo amém. projeto que a gente faz, a gente tem que validar o método. O método, ele tinha que dar certo para mim, ele deu certo para mim, mas ele tinha que dar certo para outras pessoas também, para me construir um curso. E a Ana foi uma pessoa que deu certo. Então, eu agradeço muito a Deus aí por você, né? Ter aí, nesse desafio, ter sido uma das primeiras pessoas e está aí dando certo, com sucesso. É muito bom ver o seu sucesso. Quero ver, assim, o sucesso cada vez mais de várias pessoas. Gente, e nas próximas eu espero que mais alunas tenham a coragem aí da Ana de vir para essa live. Quem gostou dessa live aqui, me conta aqui. Manda nos comentários aí se vocês gostaram. Quero saber se vocês gostaram aí do papo com a Ana. Cadê o pessoal? Ih, Ana, o pessoal acho que não gostou, não. Porque Ei, não tá... gente, não valeu a Sumiram pena, hein? aqui, ué. O que que aconteceu? Ó, deixa eu chegar ali. Amei! Bom, Gostei! gente. Gente, que bom. Vamos ter mais oportunidades. Espero que não seja a primeira, tá, Ana? Tá Só bom? assim, a primeira e única. Não, não. Seja a primeira de várias Vamos ter aí. mais oportunidades. Ju, muito obrigada realmente por me apresentar a esse universo, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, pela do Lucas, porque vocês se dispuseram realmente a atender o chamado da parte de Deus para abençoar tantas outras vidas. E eu já te disse isso, eu vou te dizer mais uma vez, né? Vocês não têm noção do impacto que vocês têm causado na vida de famílias também, né? Não só financeira, mas principalmente das mães, elas poderem voltar para o lar e cuidar dos filhos. Eu tenho certeza que nós aqui, que nos dispusemos realmente a sacrificar uma carreira profissional, um ego, e poder trabalhar de casa, nós estamos cuidando de uma geração que lá na frente vai fazer um estrago, né? Os meus filhos, eles são do Senhor. Eu creio que esse é um negócio abençoado. Se você não é cristão, gente, nós acreditamos em um propósito maior, né? Realmente tudo aqui é muito abençoado. E eu creio em um propósito desde antes que nós conhecemos lá 12 anos atrás, né? Gente, não é porque eu, mas a Juliana, nós temos uma relação de amizade que eu estou aqui dando a minha cara para mentir. Né? De maneira nenhuma. Tudo que foi dito aqui é muito verdade. Né? Todas as pessoas que falaram comigo no direct quando começou o curso, eu disse a mesma coisa, né? Foi o mesmo processo, não caiu do céu, não foi mais fácil para mim, mas eu decidi fazer dar certo porque uma porta se abriu. Era a porta que eu orava, né? E eu decidi fazer, determinada, e acontecer. E muito obrigada, Ju, muito obrigada, Lucas. Contem comigo, tá? Para as próximas lives, vamos voar, se Deus quiser. Obrigada, Ana. Obrigado, Tchau, pessoal. gente. Uma ótima noite. Tô esperando você Boa aqui no noite. direct com a sua decisão tomada de ser uma closer digital, de ser um closer digital e mudar de vida ainda em 2024. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.